Antes de começarmos a história, deixe um comentário abaixo nos dizendo de onde você está assistindo. Se gostar deste vídeo, não se esqueça de curtir e se inscrever. Tenha um dia maravilhoso. Aproveite a história. Letícia não estava exatamente no seu melhor dia. Seu salto estava torto, seu cabelo grudava na testa por causa do calor e o currículo de papel que ela segurava tinha uma mancha de café bem visível. Mas ela estava determinada. Hoje era o dia da tão esperada entrevista na Gráfica Cardoso, uma pequena copiadora de bairro que prometia um salário fixo, vale transporte e café de graça. Depois de horas caminhando, ela finalmente chegou ao endereço. Ela parou em frente ao prédio, enorme todo de vidro com uma placa brilhante no topo. Cardoso Corp. Nossa, essa copiadora ficou chique. Devem ter gasto uma fortuna em toner, ela murmurou enquanto entrava. A recepcionista olhou para ela sem sorrir. Nome Letícia Almeida. Estou aqui para a entrevista. Ela sorriu como se fosse mais importante do que realmente era. Sem uma palavra, a recepcionista entregou-lhe um crachá e apontou para o elevador. Sala 7C. Letícia subiu com um grupo de pessoas de terno tentando copiar a postura deles, fingindo não notar o quão barulhento seu blazer era a cada passo. Quando chegou, uma assistente a conduziu a uma sala de reuniões de vidro. Pode esperar aqui, o Sr. Cardoso já vem. Sr. Cardoso. Agora sim, isso é o que eu chamo de uma copiadora séria. Alguns minutos depois, a porta se abriu e Letícia viu o homem mais intimidador que já conhecera. Alto vestido de forma impecável e expressão séria. Definitivamente o Cardoso da placa. Ele se sentou à sua frente, ainda olhando para seu tablet. Nome Letícia Almeida. Copiadora? Ele perguntou, levantando uma sobrancelha para o currículo. Sim, sou especialista em papel. Há 4 grampeadores emperrados e toner rebelde. É um dom natural. João levantou uma sobrancelha. Letícia, você está no prédio errado. A Gráfica Cardoso é uma pequena copiadora no andar de baixo, 2 portas depois da farmácia. Aqui é a Cardoso Corp, uma empresa de tecnologia global. A entrevista aqui é para a secretária. Secretária. Ela se endireitou. Bem, olha, eu sou ótima nisso também. Atendo telefones como uma profissional. Memorizei todas as frases clássicas. Bom dia, como posso ajudar? E tenho algumas variações com entusiasmo. Ele olhou para ela claramente, tentando entender se ela estava falando sério. Eu organizo arquivos, pastas, até corações partidos e sei usar planilhas. Bem mais ou menos. Já abri uma antes. Isso conta certo. João piscou lentamente. Você está realmente tentando convencer um estranho a contratá-la para um cargo que você nem sabia que existia aqui há 3 minutos. Isso é o que eu chamo de flexibilidade profissional. Eu me adapto. Quer que eu faça café? Eu faço. Lembre-o de reuniões. Sou sua garota. Precisa que eu entretenha sua avó durante um jantar de negócios? Eu danço até de vestido longo. João pressionou os lábios, tentando não rir. Você dança terrivelmente, mas com confiança. E às vezes é isso que falta nos candidatos de hoje, ousadia. Você fala muito. E eu ouço bem também. Vi o multiuso como um canivete suíço humano. Ele finalmente riu. Você é um desastre completo. Concordo, mas sou um desastre funcional. Se eu cair, eu me levanto. Se eu errar, eu improviso. Se me perder, pergunto ao Google Earth Maps. João apoiou o queixo na mão e a estudou. Sabe a última pessoa que me fez rir em uma entrevista? Sua mãe nunca. Ninguém até agora. Letícia piscou. Bem, isso é um bom sinal certo, talvez. Me diga uma coisa. Por que eu contrataria alguém que entrou na entrevista errada, confundiu uma copiadora com uma empresa global e acabou de declarar guerra ao bom senso? Ela respirou fundo e pela primeira vez falou sério. Porque eu preciso disso porque trabalho duro. E se você me der uma chance, prometo que não se arrependerá. Ou pelo menos vai rir muito. João ficou em silêncio por alguns segundos. Então ele se levantou. Comece amanhã. 8 horas. O quê? Secretária pessoal, escritório ao lado do meu. Haverá muito papel e café, então você já está no clima certo, mas, por favor, tente não me envergonhar na primeira semana. Letícia piscou sem palavras. Você está falando sério. Muito. E não me chame de senhor. É João. Apenas João. Ele saiu. Letícia ficou lá olhando para a porta.
Por um momento ela pensou que era um programa de pegadinhas, mas não era real. Ela entrou no elevador ainda em choque, segurando seu crachá como se fosse um troféu. Entrei no prédio errado e consegui um emprego. Ou eu tenho muita sorte ou ele é muito louco. Talvez ambos. No topo do prédio, observando através do vidro, João Cardoso a viu sair. Letícia apareceu às 7h56. Isso foi um milagre por si só. Acordar cedo já era difícil. Acordar cedo e animada, isso merecia uma estrela na calçada da fama. Ela entrou na Cardoso Corp com o mesmo crachá do dia anterior pendurado no pescoço e um sorriso que tentava esconder o quão nervosa estava. Ela usava sua melhor roupa formal, também conhecida como a blusa menos amassada, e a calça que conseguia fechar sem prender a respiração. Ao se aproximar da recepção, a mesma recepcionista do dia anterior lhe deu o mesmo olhar de "Você está falando sério?". Letícia apenas acenou alegremente. "Bom dia. Primeiro dia de trabalho. Pode sorrir, prometo não colocar toner no lugar errado. Quer dizer, não tem toner aqui de qualquer maneira, certo?". Ela riu para si mesma. A recepcionista não. Ela subiu para o 17º andar como se trabalhasse lá há anos. A verdade é que ela estava contando os passos só para não desmaiar de ansiedade. Ao sair do elevador, foi recebida por uma mulher que parecia perfeita prancheta. Na mão saltos altos, batendo no corredor como um metrônomo irritado. "Você deve ser a Letícia. Sou eu mesma a nova secretária. Oficialmente contratada por engano, mas pronta para fazer dar certo". A mulher levantou uma sobrancelha, mas não disse nada. "Sou Sofia, assistente executiva. Vou te mostrar sua mesa e o básico para evitar que você seja demitida no primeiro dia". Adorei o tom motivacional. "Muito reconfortante", disse Letícia, já tropeçando nos próprios pés. Sofia não riu. Talvez ela tivesse o mesmo software da recepcionista. Letícia foi levada a uma mesa espaçosa com um computador, telefone, bloco de notas e uma caneca branca que dizia "Mantenha a calma e agende". "Esta será sua mesa. Seu trabalho é agendar, atender, organizar e manter o senhor Cardoso no horário. O que devo avisar é como tentar fazer um leão fazer yoga". Legal. Gosto de um desafio. Uma vez consegui que um gato tomasse banho. Precisei de 4 pontos, mas ele ficou cheiroso. Sofia deu um meio sorriso. "Se conseguir mantê-lo fora do caos por uma semana, você ganha um prêmio". "Que tipo de prêmio?". "O direito de manter seu emprego". Letícia fingiu fazer uma anotação mental, balançando a cabeça seriamente. Pelas próximas 2 horas, ela tentou o seu melhor para entender o sistema da empresa. Clicou nas coisas erradas, reiniciou o computador por acidente, ligou para o RH, pensando que era a limpeza e de alguma forma agendou uma reunião com alguém que nem existia no sistema. "Conselheiro estelar não é um executivo", Letícia disse Sofia olhando para a tela. "Você digitou isso. Pensei que era um título futurista. Nunca se sabe. Podemos estar investindo em naves espaciais". O resto do dia passou com pequenos desastres perfeitamente cronometrados. Ela derrubou uma caixa inteira de clipes de papel no carpete. Confundiu um executivo com um entregador de café e colou um post-it na própria testa que dizia "importante", enquanto falava ao telefone, um hábito que ela adquiriu na época em que entregava marmitas. Por volta das 11 horas, João saiu de seu escritório com um olhar curioso. "Você está colando lembretes em si mesma. Estratégia visual. Meu cérebro às vezes ignora a tela, mas nunca ignora minha própria testa. É ciência". Ele se apoiou na beirada da mesa dela. "Já causou algum incêndio?". "Ainda não, mas a impressora me olhou de um jeito estranho há 10 minutos. Estou de olho nela". João riu baixinho. "E as ligações atendi 2. Uma era sua avó. Ela quer saber se você está comendo bem. A outra era uma mulher que apenas disse João e desligou. Acho que era uma ex ou talvez uma futura ex. E o que você disse?". Eu disse a ela que o João estava ocupado tentando parecer mais amigável do que ele realmente é. Pareceu preciso. Fui convincente. Muito. João voltou para seu escritório balançando a cabeça. Sofia apareceu logo depois. "Você realmente disse isso em uma ligação anônima?". Eu disse. "Achei que foi ousado. Isso é uma corporação. Você precisa ser mais contida. Eu posso ser contida. Só preciso de um elástico". Na hora do almoço, Letícia desceu para o refeitório da empresa.
A fila estava cheia de pessoas de terno com expressões sérias grudadas em seus telefones. Ela pegou um prato e disse ao servidor: "Oi, tudo bom? Eu vou querer o estresse com molho de ansiedade e uma porção de estagiário sem esperança, por favor." A mulher no balcão riu pela primeira vez naquele dia. Letícia pegou seu almoço e sentou-se sozinha, não por escolha, mas porque todos os outros pareciam ocupados demais para sequer mastigar. Foi quando ela ouviu uma voz ao seu lado. "Você realmente disse que ele parecia um João tentando ser amigável. Era um cara com uma vibe de tecnologia e um crachá que dizia Lucas." Ele se sentou ao lado dela com um sorriso divertido. "Eu disse, e não fui demitida, o que honestamente parece uma vitória. Ouvi alguns boatos. Você é a nova secretária do Sr. Cardoso, aquela contratada por engano e mantida por misericórdia." "Sim, sou eu. Já gostei de você. Todos deveriam. Sou um charmoso pote de caos." No final da tarde, Letícia conseguiu agendar todas as reuniões do dia seguinte e só trocou 2 nomes. Sofia passou por sua mesa com uma expressão neutra. "Você sobreviveu ao seu primeiro dia?" "Estou surpresa." "Eu também. Pensei que alguém já teria me embalado em uma caixa de papelão antes das 3. "Ah, o Sr. Cardoso quer vê-la." Os olhos de Letícia se arregalaram. "Ele quer me ver tipo agora, tipo ontem. Vamos." Ela bateu na porta de João. Ele estava sentado em sua mesa revisando planilhas. "Letícia," ele disse, sem levantar o olhar, "me diga uma coisa. O que exatamente você acha que uma secretária deve fazer fácil? Lidar com o que ninguém mais quer lidar, lembrar o que todo mundo esquece, e sorrir enquanto o mundo está pegando fogo. Também sou boa em segurar portas de elevador e fingir que entendo termos técnicos." Ele levantou o olhar e cruzou os braços. "Você teve um dia curioso." Defina curioso. Engraçado, caótico, ineficiente, mas surpreendentemente funcional. Se isso é um elogio, eu aceito. Se é uma crítica, negarei até o fim." João deu um leve sorriso. "Você sabe o que é ainda mais estranho? Que, apesar de tudo, você fez mais do que as últimas 3 pessoas que contratamos para este cargo. Isso foi um elogio, porque minha autoestima acabou de disparar. Foi, mas não se acostume. Vá para casa, descanse um pouco e tente não aparecer amanhã com uma camiseta que diz Estagiária do Caos. Anotado, mas honestamente essa é uma ótima ideia." Ao sair, Letícia apertou o botão do elevador com orgulho. Um dia a menos. Um chefe misteriosamente intrigado, uma empresa enorme que agora tinha uma secretária que dançava terrivelmente e se lembrava de aniversários com facilidade. No caminho para casa, ela ligou para a mãe. "Mãe, você não vai acreditar. Comecei hoje e ainda não fui demitida. Isso é bom. Isso é um milagre, mãe. Um milagre com ar-condicionado." Mais tarde, João ainda estava olhando para a mesa onde Letícia havia trabalhado o dia todo. Ele viu os post-its coloridos no monitor. Um deles dizia: "Não se esqueça de lembrar." Ele sorriu. "Essa garota é maluca." João Cardoso estava em seu escritório, persianas semi-fechadas, revisando relatórios em seu tablet e cuidando de uma leve dor de cabeça. Ele tinha acabado de tomar sua segunda xícara de café quando seu telefone vibrou com o nome que sempre fazia seus ombros ficarem tensos. "Vovó Elza." Ele atendeu com cautela. "Oi, vó." "Não me venha com esse oi cansado. É meio-dia e duvido que você tenha comido algo decente. Café não alimenta um homem adulto, João, e também não esconde olheiras." João suspirou e se recostou na cadeira. "Estou bem. Sério, só um dia agitado no escritório. Meu tempo é que está se esgotando, então serei direta. Já que você parece não conseguir encontrar alguém por conta própria, eu vou cuidar disso. Estou arranjando alguns encontros com moças simpáticas. E desta vez você vai. Sem desculpas, sem desaparecer no último minuto. Entendeu?" João sentiu um arrepio na espinha. Elza Cardoso não era conhecida por ameaças vazias. "Vó, você não precisa?" "Preciso sim. Já está na hora de você começar uma família. A maioria das minhas amigas já tem bisnetos. E o que eu tenho? Um neto enterrado em planilhas que acha que feriados são um mito." João esfregou o rosto. "Eu sei que você se preocupa, mas não é tão simples." "É sim. Você é quem complica." "Estou fazendo ligações hoje. Uma delas é a filha de uma amiga da igreja. Ela é advogada, toca piano e cozinha o pacote completo. Marque na sua agenda, sexta-feira às 19 horas. E estou pensando em mais 2 nomes para a próxima semana." "Vó, não."
Vó, isso é um ultimato. Você vai nesses encontros. E se não for eu, vou até esse escritório e te arrasto pela gola eu mesma. A ligação terminou sem mais uma palavra. João ficou olhando para a tela preta de seu telefone por alguns segundos em total silêncio. Foi quando ele ouviu alguém cantarolando do lado de fora do escritório. Parecia um jingle de comercial de cereal. Ele se levantou e espiou pelas persianas. Letícia estava em sua mesa ao telefone com alguém da equipe de eventos. Sim, claro. O senhor. Cardoso estará disponível às 15 horas. Não, ele não morde. Ele só rosna um pouco antes do almoço, mas isso é normal. Ela riu. Sim, obrigada. Falo com você em breve. João a observou por mais alguns segundos e foi aí que a ideia o atingiu. Não era apenas uma solução prática. Era ousada e ele odiava admitir, mas fazia sentido. Alguns minutos depois, Letícia foi chamada ao escritório de João. Você me chamou, ela disse, parada em frente à mesa dele, seu crachá ligeiramente torto e com um sorriso que sempre parecia espontâneo. Feche a porta e sente-se, por favor. Preciso falar com você sobre algo um pouco fora do comum. Se for sobre o e-mail que enviei que dizia bom dia com 3 A, eu posso explicar. Eu só estava animada. Não, isso não me incomodou. Ah, então estou nervosa à toa. João entrelaçou os dedos sobre a mesa. Minha avó quer que eu me case e agora ela está determinada a me arranjar encontros com mulheres que eu nunca conheci. Ela já agendou um para esta sexta-feira. E você me trouxe aqui para impedir que isso aconteça. Porque, se for o caso, talvez eu precise de um plano mais detalhado. Na verdade, eu estava pensando em algo mais direto. Preciso que você finja ser minha namorada. Os olhos de Letícia se arregalaram. Você quer que eu finja que estamos namorando? Só por um tempo. Se minha avó pensar que estou em um relacionamento sério, ela vai parar de arranjar encontros surpresa. E por que você pensou que eu seria a melhor pessoa para esse papel? Porque você é convincente e inesperada. Ninguém adivinharia que eu forjaria um relacionamento com minha assistente recém-contratada. Vai parecer real. Letícia cruzou os braços e olhou para ele. Então você me viu cantarolando no corredor e pensou, sim, ela é perfeita para enganar uma doce senhora. Algo assim. E o que eu ganho com isso? Um bônus, horários flexíveis e segurança no emprego enquanto o acordo durar. Ela se recostou na cadeira pensando. Isso é um pouco louco, mas eu talvez seja louca o suficiente para considerar. Então me diga como isso vai funcionar. Jantares sorrisos e fotos em eventos. Olhares apaixonados no elevador. Apenas o suficiente para convencer minha avó. Não precisa exagerar. Então, nada de beijos dramáticos em frente ao piano da sala. Só se minha avó pedir e, mesmo assim, espero que não. Letícia ficou quieta por alguns segundos. Então ela deu um sorriso de lado. Tudo bem, estou dentro, mas tenho algumas condições. Condições? Sim, um nada de encontros antes das 9 horas da manhã. 2, se alguém perguntar se estou apaixonada. Quero dizer que você me conquistou com relatórios trimestrais. E 3, em público você vai sorrir pelo menos com os olhos. João respirou fundo e estendeu a mão. Fechado. Ela apertou com firmeza. Vamos enganar uma doce senhora juntos? Que adorável. Na sexta-feira, Letícia se arrumou com cuidado. Nada exagerado. Um vestido azul escuro simples, um coque solto e um toque de batom suave. Quando desceu, viu João esperando com o carro na frente. Você está apropriada, ele disse, evitando um elogio como de costume. E você está exatamente como sempre, cara de CEO, roupa de CIOI. Essa expressão de quem já planejou o jantar, o café da manhã e o almoço de domingo em 2045. Vamos. Claro, estou animada para o meu primeiro jantar como namorada de aluguel. Posso dizer que você ronca? Eu não ronco. A negação é o primeiro sintoma. A casa da família Cardoso ficava em um bairro nobre cercada por árvores bem cuidadas e jardins projetados. Letícia sentiu como se tivesse entrado em uma revista de decoração. Elsa os recebeu com um sorriso caloroso e um abraço mais firme do que Letícia esperava de alguém com mais de 80 anos. Finalmente, uma jovem de verdade ao lado do meu neto. Eu estava começando a pensar que ele era feito de gelo.
Ele é mais como gelo seco, parece frio, mas se você chegar muito perto, fica perdido em uma névoa de confusão, disse Letícia com um sorriso. Elsa riu alto. Durante o jantar, Letícia foi perfeita, educada, divertida, honesta. Ela falou sobre sua infância, seus objetivos, até fingiu gostar de livros de economia só para impressionar. Elsa parecia cada vez mais encantada. Vocês formam um casal adorável. Já pensaram em oficializar? Ela perguntou. João engasgou com o vinho. Letícia sorriu calmamente. Preferimos ir com calma, mas acredite, ele já é praticamente um marido. Ontem ele perguntou se tínhamos leite na geladeira, um claro sinal de compromisso. Elsa riu novamente, batendo no ombro de João. Finalmente alguém que equilibra sua seriedade com um senso de humor. Gosto dela. No caminho de volta, o carro estava confortavelmente silencioso. Sua avó é incrível e perigosa. Ela gostou muito de mim. Eu percebi. Parabéns. Você é a primeira mulher em 5 anos a receber um elogio direto dela. Sinto como se tivesse ganhado um troféu invisível. Mas, João, sim. Se vamos manter essa farsa, precisamos alinhar nossa história. Como nos conhecemos, nosso primeiro beijo, esse tipo de coisa. Tudo bem, vamos construir uma linha do tempo. E se alguém perguntar se já dormimos juntos, pode dizer que sim. Apenas pule os detalhes. Letícia riu. Detalhes são minha especialidade. Na manhã seguinte, João entrou em seu escritório e encontrou um envelope em sua mesa. Dentro, uma lista manuscrita intitulada Nossa História Versão Oficial. 1. Nos conhecemos na cafeteria do escritório. Você me ofereceu açúcar. 2. Nossa primeira conversa foi sobre o tempo tão romântico. 3. Você me convidou para almoçar uma semana depois. Eu disse sim porque você parecia solitário e como se vivesse de barras de proteína. 4. Nosso primeiro beijo foi no elevador. Eu tropecei. Você me segurou. Clássico. 5. Ainda não temos apelidos, mas se alguém perguntar, você me chama de Lê e eu te chamo de Senhor Rabugento. João sorriu sem perceber. Ele pegou uma caneta e escreveu no final. E se perguntarem como me sinto sobre você? Direi que ela me faz rir, e para mim isso significa muito. Letícia nunca viu o bilhete, mas se tivesse visto, ficaria surpresa com quanta honestidade estava escondida por trás de toda aquela formalidade. João ainda segurava a lista quando ouviu 3 batidas rápidas na porta de seu escritório. Com licença? A voz de Letícia entrou antes que ele pudesse responder. Ela entrou segurando 2 canecas. Eu trouxe café 1 com açúcar 1 sem. Não consigo lembrar qual você prefere, então escolha rápido. Se for o errado, finja que está tudo bem e finja que me perdoa. João baixou o papel silenciosamente e pegou a caneca da direita. Sem açúcar. Você acertou. Ótimo. Isso conta como pontos bônus em nosso relacionamento imaginário. Ela sorriu. E pouco antes de sair, João disse: Letícia, acho que é hora de darmos o próximo passo. Ela congelou. Você quer dizer o próximo passo na nossa farsa, certo? Porque se for na vida real, vou precisar me sentar. Na farsa. Mas algo importante. Minha avó pode aparecer a qualquer momento agora. E bem ela vai esperar que estejamos morando juntos como um casal. Morando juntos? Como em se mudar para o mesmo lugar? João assentiu, colocando a caneca na mesa. Isso mesmo. Você precisará se mudar para o meu apartamento só por enquanto. Você está falando sério. Completamente. Apenas até as coisas se acalmarem 1 ou 2 semanas, talvez 3. Leve o tempo que precisar para organizar as coisas. Eu ajudo com a mudança. Letícia pausou pensando. Então, você quer que eu more no mesmo lugar que você finja ser sua namorada, sorria em jantares, talvez participe de almoços de família e faça tudo isso mantendo uma distância segura entre o meu lado da casa e o seu. Esse é um bom resumo. Perfeito. Estou dentro. João levantou as sobrancelhas. Tão fácil assim. Você está me oferecendo um lugar para morar, café e um relacionamento falso com termos negociáveis. Na minha lista de decisões mais loucas, essa nem entra no top 5. Naquela mesma noite, Letícia apareceu no prédio de João arrastando uma mala roxa com um adesivo desbotado que dizia "Não toque". Bagunça organizada. Ela tinha uma mochila nos ombros e um travesseiro nas mãos.
Pronta para minha nova vida temporária de esposa de mentirinha, disse ela sem fôlego. João segurou a porta para ela. Você trouxe a casa inteira. Apenas o essencial: roupas, sapatos, chinelos, meu travesseiro favorito e algumas necessidades emocionais como este pote de biscoitos que minha tia me deu em 2014. O apartamento de João era exatamente como ela imaginava. Silencioso, limpo, elegante e organizado demais. Tudo parecia ter sido medido com uma régua. Letícia parou no meio da sala e girou lentamente, absorvendo tudo. Uau, este lugar parece um catálogo. Onde estão os cabos de carregador emaranhados, as canecas esquecidas e os sapatos jogados perto da porta? Eles não existem. Tudo tem seu lugar. Bem, você deveria tirar uma foto agora. As coisas vão mudar. João a levou para um dos quartos de hóspedes. Este será seu quarto. Pode arrumá-lo como quiser. Apenas evite plantas que precisem de atenção. Ele pausou, ou animais de estimação. Então, o hamster que eu estava planejando trazer terá que esperar. Ela jogou a mala no chão e começou a desempacotar com uma velocidade surpreendente. Em 10 minutos, ela já havia pendurado um lenço colorido na cabeceira da cama, afofado seu travesseiro pessoal e espalhado 2 livros na mesa de cabeceira. Pronto meu toque pessoal de caos. João apareceu na porta. Vamos falar sobre regras. Claro, estou pronta. Podemos até fazer um quadro de avisos com ímãs em forma de coração. Eles se sentaram na mesa de jantar. Letícia pegou um caderno e uma caneta. Regra número 1, não entrar no meu quarto sem bater a menos que seja um incêndio, um furacão ou um inseto muito grande. Concordo. Regra número 2, não toque no meu computador pessoal. Justo. Regra número 3, cada um lava sua própria louça até copos de água. Eles tecnicamente não ficam sujos, mas moralmente sim. João digitou algo em seu telefone. Regra número 4, nada de chamadas em viva voz nos espaços compartilhados. Perfeito. E regra número 5, qualquer discussão deve ser pausada para chocolate ou um programa de TV leve. Eles se olharam quase sorrindo. Estamos sendo muito razoáveis, disse Letícia. Ainda é o primeiro dia, respondeu João. Mais tarde naquela noite, após um jantar simples que João havia feito, ovos mexidos e torrada com abacate, os dois estavam assistindo a um programa de comédia na sala. Letícia sentou-se de pernas cruzadas no sofá, segurando uma almofada. Você realmente ri disso? Ela perguntou, rindo sozinha. Não tanto quanto você, disse João, segurando um sorriso. Seu senso de humor está no mudo, está no modo de observação. Você é expressiva o suficiente por nós dois. Ela pegou uma almofada e fingiu jogar nele, mas parou. Ainda não confio em você o suficiente para arriscar começar uma guerra de travesseiros. João se levantou. Amanhã temos uma reunião com a equipe de desenvolvimento às 9 horas. E minha avó pode ligar. Quer que eu atenda? Só se você quiser se tornar a favorita da família para sempre. Tentador. Tarde da noite, Letícia estava virando na cama. O colchão era confortável, mas o silêncio era demais. Ela estava acostumada com o barulho de seu antigo bairro Carros, passando vizinhos discutindo um cachorro latindo para o nada. Aqui tudo era quieto e novo. Ela se levantou e foi para a cozinha. João estava sentado no escuro, segurando uma xícara de chá. Não consegue dormir? Ela perguntou, acendendo a luz suavemente. Eu costumo ficar acordado até tarde. Eu também, mas hoje acho que é a cama sendo silenciosa demais e a luminária não fazendo barulho e o fato de que estou morando com um homem que conheço há 4 dias. João gesticulou para a cadeira ao lado dele. Ela se sentou. Você está muito calmo com tudo isso, disse Letícia. Já passei por situações mais complicadas. E você parece confiável. Uau, essa pode ser a coisa mais legal que você disse desde que nos conhecemos. Não se acostume. Eu nunca me acostumo com coisas boas. Elas geralmente vêm com tarefas difíceis. Eles ficaram em silêncio por um momento. Então Letícia perguntou, e se sua avó decidir aparecer sem avisar? Ela vai. É apenas uma questão de tempo. Então precisamos parecer convincentes. Fotos juntos. Uma escova de dentes minha no seu banheiro. Talvez até um par de sapatos perto da porta. Já planejando a bagunça? Bagunça estratégica. Faz parte do plano. Tudo bem, mas não me chame de benzinho na frente dela.
E você não me chama de querida, a menos que a situação exija. Letícia sorriu. Certo, agora volte para a cama. Temos uma rotina para fingir amanhã. De manhã, Letícia acordou com o som do alarme de João vindo do outro quarto. Ela se vestiu rapidamente, amarrou o cabelo e foi para a cozinha. Ele já estava lá vestido com um terno cinza e sapatos polidos. Você se arruma com uma eficiência assustadora, disse ela. Hábito. Levei 10 minutos só para escolher entre 2 camisas. Depois escolhi a terceira. João entregou-lhe uma lista impressa. Coisas para lembrar aniversários, datas de eventos da empresa, nomes de parentes e como nos conhecemos. Letícia leu a primeira linha. Nos conhecemos em uma cafeteria. Você me ofereceu açúcar. Doce. É simples e crível. Ela leu um pouco mais. Primeiro beijo. Resgate de tropeço no elevador. Uau, isso é quase poético. Funciona. Funciona. Mas quero um apêndice com frases românticas de reserva. Algo como, desde que te conheci o café tem um gosto mais doce. João olhou para ela. Nunca diga isso. Nunca. É só um exemplo. Ela pegou sua bolsa e foi para a porta. Vamos. João checou a hora. Temos 7 minutos. Ótimo. Tempo suficiente para eu praticar meu olhar apaixonado no espelho do elevador. Não exagere. Você tende a ser dramática. Letícia subiu o elevador com ele, ambos em silêncio por alguns andares. João? Sim, isso ainda é completamente insano. Eu sei, mas por enquanto está funcionando. Ele olhou para ela por um segundo a mais do que o normal. Por enquanto está. E quando as portas do elevador se abriram no térreo, eles saíram lado a lado como se tivessem feito isso dezenas de vezes antes. João mal havia entrado no escritório naquela manhã e já havia recebido 4 e-mails urgentes, 2 relatórios incompletos e uma ligação de sua avó perguntando qual era a cor favorita de Letícia. Por que isso importa, vó? Estou comprando almofadas para o presente de noivado, sobre o qual você ainda não me contou. Quero que combinem com o sofá dela. João suspirou e se apoiou na mesa. Azul marinho. Serve. Perfeito. Só não apareça com um anel de noivado barato. Te enviei algumas opções por e-mail. Ele desligou e olhou para a porta. Naquele exato momento, Letícia entrou com sua bolsa no ombro e uma caixa de donuts nas mãos. Pensei que hoje era um bom dia para começar com um pouco de açúcar, disse ela sorrindo. A menos que haja um anel de diamante dentro dessa caixa, você não vai resolver meus problemas. Ele respondeu pegando um donut. Uau, estamos otimistas esta manhã. O que aconteceu? Minha avó ligou. Quer saber sua cor favorita para comprar almofadas. E aparentemente ela está planejando nosso noivado por conta própria. Ótimo. Pelo menos alguém neste relacionamento está se esforçando. Letícia sentou-se à mesa e tirou uma pasta com a programação do dia de sua bolsa. Hoje você tem uma reunião com o departamento jurídico às 10 horas. Depois uma apresentação com a equipe de marketing. Ela virou a página. E um jantar com investidores às 19 horas. E sim, está listado como um evento social. Eles querem conhecer o casal. João franziu a testa. Quem nos confirmou como um casal? Eu. Você estava muito ocupado ontem. E precisávamos responder. E como estamos fingindo estar em um relacionamento, imaginei que eventos sociais faziam parte do acordo. Ele respirou fundo, mas não discutiu. Tudo bem, mas quero repassar algumas regras básicas antes disso. Sem piadas sobre minha infância. Sem mencionar meu ronco. E, por favor, não traga à tona a vez que derramei café no elevador. Você ficou vermelho como um tomate naquele dia. Foi adorável. Vamos não enfatizar isso. Ok, serei a personagem perfeita, charmosa e discretamente apaixonada. Discretamente. Ok, moderadamente discreta. Naquela tarde, enquanto saíam de uma reunião com a equipe de logística, Letícia apertou o botão do elevador ansiosamente. Aposto que vamos pegá-lo vazio. Gosto do silêncio e da música suave. Me sinto como se estivesse em um filme de espionagem. João levantou uma sobrancelha. Você inventa histórias em elevadores? Claro. Já fui abduzida por alienígenas em um. Confessei meu amor ao meu arqui-inimigo em outro. E uma vez lutei contra um palhaço assassino na minha mente. Isso explica muito sobre seu comportamento. As portas do elevador se abriram e eles entraram sozinhos. Letícia encostou-se na parede.
Se isso fosse um filme, este seria o momento em que a tensão entre os personagens aumenta. Eles se olham em silêncio. A música cresce. Ela parou quando viu João cruzar os braços e rir baixinho. Você realmente acredita nisso? Claro. Toda boa história tem seu momento de elevador. É onde tudo muda. João ficou quieto por alguns segundos. Então, com um olhar mais sério, ele perguntou: e se estivermos nessa história e o elevador não for apenas um cenário, mas parte do ponto de virada? Letícia levantou uma sobrancelha. Curioso. Isso foi meio poético vindo de você. Apenas um pensamento. O elevador parou no 12º andar e um grupo de funcionários entrou quebrando o clima. Letícia sussurrou: se a música de fundo começar agora, eu vou rir. João não respondeu, mas o canto de sua boca se curvou levemente. Depois do trabalho, Letícia voltou para o apartamento para se preparar para o jantar. Ela escolheu um vestido elegante, mas simples, e arrumou o cabelo de forma clássica. João, como sempre, já estava vestido, impecável em seu terno escuro. Nervosa, ele perguntou quando a viu entrar na sala. Um pouco. Ainda não tenho certeza se sou sua secretária, namorada, falsa ou parceira no crime emocional. Para esta noite apenas haja como alguém que gosta de me provocar. Sou muito boa nisso. O restaurante era reservado elegante, com iluminação suave e garçons que pareciam ter saído de um comercial de perfume. João cumprimentou os investidores calorosamente e Letícia seguiu o plano perfeitamente. Esta é minha namorada Letícia, disse ele apresentando-a com facilidade. Ela ofereceu um sorriso caloroso e um aperto de mão. Prazer em conhecê-los. João me falou muito sobre este jantar. Espero que tenha sido algo bom, disse um dos investidores com um sorriso. Ele disse que vocês são os únicos que o deixam mais nervoso do que a própria avó, o que é um elogio, acreditem. Todos riram, inclusive João, que balançou a cabeça levemente em falsa desaprovação. O jantar continuou com conversas sobre negócios, viagens, comidas favoritas e até uma breve discussão sobre vinhos. Letícia transitou por todos os tópicos com facilidade. Sua perspicácia e humor descontraído conquistaram até os convidados mais sérios. Então, Letícia, o que você faz quando não está conquistando nosso amigo aqui? Perguntou um dos convidados. Letícia fingiu pensar. Bem, eu organizo agendas caóticas, acalmo egos inflados e sirvo café com grande habilidade. Em outras palavras, sou uma assistente executiva, mas com um charme extra. E há quanto tempo você está com o João? Ela olhou para ele rapidamente, depois se virou para o grupo. Tempo suficiente para saber que ele odeia passas, prefere meias escuras e finge que não gosta de filmes românticos, mas chorou em um sobre cachorros. João pigarreou baixinho e pegou seu copo de água. Letícia é muito observadora, disse ele em tom neutro. É um talento natural. Tem um radar emocional e um olho afiado para caras durões falsos. O grupo riu novamente. E mesmo que João tentasse manter uma expressão profissional, ele não conseguia esconder o quão impressionado estava. No caminho de volta para o carro, os dois caminharam em silêncio. Letícia olhou para a rua movimentada com um pequeno sorriso nos lábios. Eles gostaram de mim, disse ela. Você se saiu bem. Isso foi um elogio. Foi apenas um fato. Ela olhou para ele. Você também se saiu bem. Menos rabugento que o normal, quase amigável. Eu estava sob pressão. Não podia estragar nosso disfarce. Certo. E quando você me defendeu daquela piada sobre meu gosto musical, foi uma reação automática. Você tem tido muitas reações automáticas ultimamente. Vai acabar se acostumando comigo. João não respondeu. Ele apenas olhou pela janela por alguns segundos. Letícia. Sim, isso não te incomoda. O que você quer dizer? Tudo isso fingir estar aqui e ter sua rotina interrompida por mim. Ela pensou por um momento antes de responder. É estranho, mas é o tipo bom de estranho. Sinto que, pela primeira vez em muito tempo, faço parte de algo mesmo que seja algo improvável e um pouco louco. João permaneceu quieto. Havia uma sinceridade em suas palavras que ele não estava pronto para absorver. De volta ao apartamento, Letícia foi direto para seu quarto. Tirou os sapatos, sentou-se na cama e soltou um suspiro profundo. Tinha sido um bom dia intenso, mas bom.
Na sala, João estava olhando para o papel que ela havia deixado alguns dias antes, a lista da história oficial. Ele pegou uma caneta e adicionou uma linha. 8. Ela consegue transformar um jantar chato em algo memorável. Mais tarde, Letícia foi à cozinha pegar um pouco de água e encontrou João fazendo chá. Ainda acordado? Sim, quero um pouco. Ela assentiu e sentou-se no balcão. Sabe o que é engraçado? Ela disse. Sinto-me mais à vontade aqui do que em casa há meses. João olhou para ela atentamente. Por que isso? Talvez porque aqui eu me sinta vista, mesmo que seja por algo bobo como enganar uma avó encantadora. Você acha que é bobo? Talvez não tanto. Talvez eu esteja começando a gostar da sensação de pertencimento. Ele entregou-lhe uma xícara e sentou-se ao lado dela. Letícia, obrigado por hoje. Ela sorriu. Você está melhorando. Logo estará me agradecendo com flores e tudo. Não vamos exagerar. Eles beberam seu chá em silêncio, as luzes da cidade brilhando pela janela. Nenhum dos dois disse em voz alta, mas naquele momento ambos sabiam que o plano estava começando a sair do controle. E talvez isso não fosse tão ruim. A vida no apartamento de João estava lentamente começando a parecer surpreendentemente confortável. Letícia havia se adaptado rapidamente a uma casa cheia de janelas grandes móveis, perfeitamente equilibrados, e um homem que usava o mesmo tom de voz para dizer bom dia e criticar planilhas. Ela até criou uma playlist anti-silêncio com música instrumental calma para tocar durante o café da manhã, o que irritava levemente João, mas ele nunca pediu para ela desligar. A música realmente melhora seu humor ou você está apenas fingindo não odiar minhas escolhas? Ela perguntou uma manhã mexendo lentamente seu café. Eu aguento 3 faixas. Depois disso, sinto que estou morando em um elevador. Um elevador de luxo, por favor? Ela sorriu. João apenas levantou uma sobrancelha. Depois de alguns dias juntos, o fingimento começou a parecer automático. Eles tinham piadas internas, seguiam suas regras domésticas, e Letícia sabia exatamente quando no dia João precisava de café. Mesmo sem ele dizer uma palavra, ela sempre deixava uma xícara em sua mesa às 14h27. Isso é assustador, ele disse no 3º dia. Isso é eficiência emocional, querido, ela respondeu dando-lhe uma piscadela. Na quinta-feira, enquanto Letícia revisava sua agenda, uma mensagem apareceu em seu telefone de um nome que ela não via há muito tempo. Otávio Reis. E soube que você está na Cardoso Corp. Estou em uma reunião no 10º andar. Quer almoçar hoje? Seria ótimo colocar o papo em dia depois de todo esse tempo. Ela sorriu ao ler. Otávio tinha sido seu colega de ensino médio, um dos poucos que não a provocava por usar sapatos de segunda mão ou levar o almoço em um saco de mercado. Ele era gentil e engraçado e, na época, incrivelmente popular. Desde então, eles trocaram algumas mensagens ocasionais, mas nunca se encontraram novamente. Quem é Otávio? João perguntou, notando seu sorriso diferente. Um velho amigo colega de escola. Ele está aqui no escritório e quer almoçar. João olhou para o relógio depois de volta para Letícia. Almoçar. Sim, apenas 2 velhos amigos colocando o papo em dia. Pessoas normais fazem isso. Quanto tempo dura este almoço? Porque você vai cronometrar, apenas curioso. Relaxe, estarei de volta antes que você termine seu relatório trimestral. Isso seria rápido demais. Então eu volto com a sobremesa. Otávio a esperava no saguão. Ele estava ainda mais alto do que ela se lembrava, vestido com um terno bem cortado e com seu sorriso fácil de sempre. Letícia, disse ele abrindo os braços. Ela o abraçou de volta. Otávio, como é possível que você pareça melhor e eu só pareça mais atrasada? Você está ótima. E ainda tem essa mesma energia. É tão bom te ver. Os dois caminharam para um restaurante a apenas 2 quadras de distância. Conversaram sobre a escola, sobre os anos que passaram e sobre como ele agora estava administrando uma startup de rápido crescimento no setor de tecnologia educacional. E você? Ele perguntou. Li que você está na Cardoso Corp. Como isso aconteceu? Letícia riu. Longa história. Envolve o prédio errado, uma entrevista por engano e uma vaga de secretária oferecida por um CEO muito pouco convencional. Parece o começo de uma comédia romântica.
Espero que continue sendo uma comédia. Muito romance pode ser complicado. Otávio sorriu. E este CIU é seu chefe direto, João Cardoso. É ele mesmo. Uau, já ouvi falar dele. Focado, reservado, eficiente. Dizem que ele não suporta distrações. E ainda assim ele me contratou. Vai entender. Talvez ele veja em você o que os outros não veem. Ela corou levemente e mudou de assunto. De volta ao escritório, Letícia encontrou João parado em frente à sua mesa. Você voltou na hora. Impressionante. Sentiu minha falta. Eu estava monitorando a pontualidade. Otávio te deixa desconfortável. Não. Por que deixaria? Porque suas sobrancelhas estão mais tensas que o normal. Talvez seja apenas concentração ou ciúmes. João se aproximou um pouco mais. Letícia, isso é apenas um contrato. Ela sorriu, mas não respondeu. No final do dia, João ainda estava inquieto. Ele não admitiria sob pressão, mas algo na maneira como Letícia falou sobre Otávio o incomodou mais do que ele queria admitir. Enquanto isso, Letícia digitava algo em seu computador com fones de ouvido. João bateu na beirada de sua mesa para chamar sua atenção. Vamos sair para jantar hoje à noite. O que jantar fora? Restaurante, garçons, luzes fracas, cartão corporativo. Isso é uma ordem ou um convite? Faz parte do papel. Precisamos ser vistos em público de vez em quando. Faz parte da farsa. Ela sorriu. Entendido. Vou usar meu vestido azul, aquele que sua avó aprovaria. O restaurante que João escolheu era elegante, mas discreto, com iluminação suave e música instrumental. Letícia sentiu como se estivesse em um daqueles filmes onde tudo começa a mudar lentamente. Durante o jantar ela disse, você está diferente desde o almoço. Diferente como? Mais quieto, menos sarcástico, quase introspectivo. Talvez seja o ambiente. Ou talvez eu esteja digerindo emoções. Ela riu. Você está admitindo que sente algo. Estou dizendo que meu estômago sente o peso da responsabilidade. Eu diria que você sentiu algo quando viu o Otávio. João manteve os olhos nela. E você? O que sentiu quando o viu? Letícia ficou quieta por um momento. Nostalgia. Ele foi uma das poucas pessoas que foram gentis comigo na escola. Mas, honestamente, ele não me fez rir como você faz. João não esperava essa resposta e por um momento não soube como responder. Você acabou de me elogiar. Melhor lembrar disso. Não vai acontecer todos os dias. Anotado. No caminho para casa, enquanto subiam o elevador, Letícia encostou-se na parede com os braços cruzados. Sabe, você age estranho quando está com ciúmes? Eu não estava com ciúmes. Claro que não. Você apenas respondeu 3 vezes mais secamente que o normal e sugeriu um jantar de última hora como se estivesse tentando comprar minha atenção. João olhou para ela. Você é muito boa em ler as pessoas. Apenas aquelas que se esforçam para esconder o que sentem. Ele respirou fundo. Letícia, isso não faz parte do plano. O que exatamente? Sentimentos, ciúmes, confusão. Eu sei, mas somos humanos e humanos complicam até as coisas mais simples. O elevador chegou ao andar deles. Eles saíram sem dizer mais uma palavra. Mais tarde, naquela noite de volta para casa, João entrou na cozinha e encontrou Letícia sentada no balcão comendo cereal direto da caixa. Muito cedo para o café da manhã, muito tarde para o jantar, disse ele. É a refeição da confusão emocional. Combina com o clima. Ele se serviu de um copo de água e se encostou no balcão. Sobre hoje. Está tudo bem? Ela interrompeu. Eu entendo. Estamos apenas fingindo, Letícia. Ela se levantou. Eu sei que o plano era simples, mas a vida nunca é. E olha, estou disposta a continuar fingindo, mas não me peça para ignorar que está começando a parecer mais real a cada dia. João a observou por um longo momento. Eu não queria que você se machucasse. E se for você quem acabar machucado? Ela deu um meio sorriso e saiu da cozinha, deixando João sozinho com mais perguntas do que respostas. Em seu quarto, Letícia se deitou abraçando um travesseiro. Pela primeira vez, ela não conseguia distinguir o que era fingimento do que estava começando a parecer real. E do outro lado da parede, João também não conseguia dormir.
Eles estavam fingindo, mas no fundo ambos sabiam que isso não era mais apenas um acordo. Estava se tornando algo que nenhum deles havia planejado. Era uma sexta-feira à noite e o prédio da Cardoso Corp estava quase completamente escuro. A maioria dos apartamentos havia encerrado o dia. Os elevadores faziam menos barulho e o silêncio preenchia os corredores, exceto por uma sala onde a luz ainda estava acesa. João estava em sua mesa gravata afrouxada, revisando um relatório detalhado sobre investimentos de expansão. Já passava das 20 horas, mas a pilha de documentos continuava crescendo em vez de diminuir. Ele tomou outro gole de café frio e esfregou o rosto. Letícia apareceu na porta com um copo de suco e uma barra de chocolate na mão. Intervenção noturna, disse ela, entregando-lhe o suco. Ninguém é produtivo com olheiras desse tamanho. João pegou sem protestar. Você ainda está aqui. Alguém tem que garantir que você coma algo que não seja apenas cafeína. Além disso, estou revisando os contratos para o evento de segunda-feira. E honestamente é mais fácil trabalhar à noite quando ninguém está me pedindo para reenviar o mesmo e-mail pela quarta vez. Você não precisa ficar. Eu sei, mas é melhor do que ficar pensando demais. Às vezes uma mente quieta é mais barulhenta que uma sala lotada. João olhou para ela mais de perto. Você está bem? Letícia hesitou, depois sentou-se na cadeira em frente à sua mesa. Lembra do Otávio, meu amigo da escola? Como eu poderia esquecer? Ele me mandou uma mensagem hoje. Disse que queria me ver de novo. Mas comecei a me perguntar se seria a coisa certa. Não porque ele não seja um cara legal, ele é, mas eu simplesmente não consegui me animar com isso. E acho que sei por quê. João não disse nada. Apenas ouviu. Essa coisa entre nós, este acordo maluco. Está me afetando mais do que deveria. Não posso simplesmente ignorar como me sinto quando estou perto de você. A sala ficou em silêncio por um momento. João largou a caneta e se inclinou para a frente, os braços apoiados na mesa, olhando diretamente para Letícia. Letícia, eu sei o que você vai dizer. E o que é apenas um acordo, que tudo isso é uma farsa, que temos regras. Ela deu um sorriso pequeno e triste. Mas a vida real não segue um roteiro. E mesmo quando tudo é falso, às vezes os sentimentos são reais. João respirou fundo. Eu nunca quis te arrastar para algo que pudesse te machucar. Essa nunca foi minha intenção. Eu sei que você é um bom homem, João. Por trás dessa postura de aço, há alguém que se importa. Alguém que escreve frases lindas em listas que ninguém nunca vê. João pareceu surpreso. Você as viu? Não, mas eu as senti. E isso é o suficiente. Ele se levantou e foi até a janela, olhando para as luzes da cidade. Eu nunca fui bom nisso. Sentimentos, conexões. Prefiro controle, planilhas, lógica. Letícia se aproximou lentamente. Mas nem tudo precisa ser controlado. Algumas coisas só precisam ser sentidas. João se virou para ela. Seu rosto estava sério, mas seus olhos. Havia algo diferente neles. Uma mistura de dúvida, desejo e um antigo medo de se soltar. Isso. É perigoso? Talvez, mas o que não é, sem outra palavra, João deu um passo à frente. Letícia não se afastou. Ele levantou a mão hesitantemente e tocou seu rosto com delicadeza. E então, em um momento silencioso, ele a beijou. Não foi um beijo planejado ou controlado. Foi real, simples, verdadeiro. E por um momento, tudo sobre contratos, fingimentos e expectativas desapareceu. Quando se afastaram, Letícia manteve os olhos fechados por um segundo. Isso estava no roteiro. João deu um leve sorriso. Acho que acabamos de sair do roteiro. Ela abriu os olhos, tentando administrar a confusão dentro dela. E agora? Agora, disse ele, voltando ao seu tom calmo. Enfrentamos as consequências juntos. Letícia assentiu lentamente. Ok, mas amanhã prometo não cantarolar no corredor. Isso pode deixar as coisas mais confusas. João riu. Você já faz parte da minha rotina, mesmo que complique tudo. Eles voltaram às suas tarefas, mas algo havia mudado. Havia um novo sentimento no ar, uma espécie de paz inesperada. Como se mesmo no meio do caos que haviam criado, tivessem encontrado um pequeno espaço de verdade. A manhã de segunda-feira chegou silenciosamente no apartamento de João.
O cheiro de café ainda não havia preenchido a cozinha e o som do rádio que Letícia sempre mantinha baixo não estava tocando. João sentou-se à mesa lendo o jornal com um olhar fixo, mas nada estava sendo absorvido. Ele virou a página, mas sua mente ainda estava presa na noite de sexta-feira. Aquele beijo não havia sido planejado, e talvez por isso mesmo o tenha abalado tanto. Do outro lado do apartamento, Letícia olhava para seu reflexo no espelho enquanto prendia o cabelo em um coque rápido. Ela estava nervosa mais do que queria admitir. Desde aquele momento no escritório, João mantinha distância. Não frio, apenas diferente. Durante o fim de semana, ele evitou qualquer menção ao que havia acontecido. Sem comentários, sem conversas. Tudo parecia cuidadosamente ignorado. Ela entrou na cozinha silenciosamente e encontrou João já vestido para sair. Ele estava parado, segurando uma xícara, olhando pela janela. — Bom dia, disse Letícia com um sorriso suave. — Bom dia. A resposta veio rápida, mas sem olhar para ela, sem o tom usual, sem aquela leve provocação que se tornara natural entre eles. Ela abriu a geladeira lentamente, fingindo procurar algo. Depois pegou uma maçã. Dormiu bem. Mais ou menos. Silêncio. Ela deu uma mordida na maçã, tentando pensar em uma maneira de quebrar a tensão. Sobre sexta-feira. João se virou imediatamente. — Letícia, acho melhor não falarmos sobre isso. Ela parou. Não falar sobre isso foi um momento, uma distração. Não faz parte do nosso acordo. Letícia colocou a maçã no balcão. E desde quando a vida segue acordos, nós dois sabemos que algo está acontecendo. Ignorar só vai piorar as coisas. João cruzou os braços. Eu preciso que isso continue simples. Simples. Ela deu uma risada irônica. Você me trouxe para o seu apartamento, me pediu para fingir ser sua namorada, me envolveu com sua avó, seus colegas de trabalho, sua vida e agora quer que tudo continue simples. Eu não queria isso. Não esperava sentir nada. Nem eu, mas sentir algo não é um erro, João. Ele ficou em silêncio por alguns segundos, depois falou mais baixo. Sinto que estou começando a perder o controle, e isso é perigoso. Letícia se aproximou, seus olhos firmes. Talvez esse seja o problema. Você está tão acostumado a controlar tudo que esqueceu como é apenas viver. E João respirou fundo. Acho que isso foi longe demais. As palavras caíram pesadas entre eles. O que você está dizendo? Que talvez devêssemos parar com a farsa, o acordo, tudo. Letícia sentiu um aperto no peito. Então você quer que eu vá embora? Acho que é o melhor para nós dois. Ela assentiu, tentando manter a dignidade. Claro. Tudo bem. Eu entendo. João olhou para ela por um momento, como se esperasse por algo, mas Letícia simplesmente se virou e saiu da sala. 2 horas depois, Letícia havia arrumado suas coisas. A mala roxa estava de volta na sala, junto com seu travesseiro e a caixa de biscoitos. Ela caminhou pelo apartamento calmamente, embora tudo dentro dela doesse. Na mesa da cozinha, ela deixou um envelope com o que chamou de recibo emocional. Dentro uma nota simples. Foi uma boa mentira, tão boa que por um momento eu acreditei. Cuide da sua avó e de você mesmo também. João encontrou o bilhete mais tarde naquela noite. Ele o leu 1, 2, 3 vezes, depois o colocou na gaveta ao lado da lista que Letícia havia escrito no início de tudo. Os dias seguintes passaram lentamente. Letícia voltou para seu pequeno apartamento, de volta à sua rotina modesta, longe dos corredores brilhantes da Cardoso Corp. Ela continuou trabalhando agora remotamente. João a manteve no emprego, mas com distância, e-mails formais, mensagens frias, e ela também evitou qualquer tentativa de se aproximar. — Você parece quieta, disse sua amiga Nara durante o almoço de sábado. — Estou apenas tentando clarear a cabeça. Isso tem nome, Letícia. Chama-se decepção. Não foi decepção, foi uma ilusão. O problema é que parecia tão real. Nara segurou sua mão. Talvez fosse real, mas às vezes as pessoas simplesmente não sabem como lidar com o que sentem. Letícia deu um sorriso triste. E às vezes elas simplesmente preferem não sentir. Na Cardoso Corp, João mantinha sua rotina usual, mas estava diferente. Mais quieto, mais sério do que o normal, o que era dizer muito. Sofia notou primeiro que os outros.
Ele recusava convites para almoçar, encerrava reuniões mais cedo e evitava qualquer menção a Letícia. Mas dentro de sua gaveta, suas anotações permaneciam intocadas. Na sexta-feira, Elsa ligou. Então, como estão as coisas com a Letícia? João hesitou. Acabou. Silêncio do outro lado. Você está dizendo isso com o mesmo tom frio que usava para falar sobre os números trimestrais. João foi o melhor. Para quem? João não soube o que dizer. Sabe do que eu sinto falta, João, do quê? De quando você era um garotinho e chorava quando um brinquedo quebrava, porque você realmente chorava, sem vergonha. Agora você quebra tudo por dentro e apenas fica em silêncio. João engoliu em seco. Preciso ir, vó. Claro, mas pense no que você está perdendo. E se não por você, pense nela. Ela parecia viva quando estava com você. E você parecia humano quando estava com ela. Naquela noite, João sentou-se sozinho em seu apartamento. Mesmo sofá, mesma iluminação, mesmas coisas no lugar. Mas algo estava faltando. Um som, um sorriso, uma voz que costumava preencher o silêncio com comentários absurdos e verdades simples. Ele olhou para o telefone várias vezes, digitou mensagens, apagou, reescreveu, desistiu. Pela primeira vez, o homem que controlava tudo não sabia como consertar o que havia sido quebrado. E pela primeira vez, Letícia se perguntou se o que eles haviam construído, mesmo que tenha começado como uma mentira, não era no fundo a coisa mais verdadeira que ela já havia sentido. O apartamento de Letícia era pequeno, mas naquela manhã de segunda-feira parecia um pouco mais brilhante. Talvez fosse a luz do sol entrando pela janela, ou talvez o café fresco que ela mesma havia feito. Ou talvez pela primeira vez em dias ela sentisse que estava de pé novamente. Ela estava terminando de revisar seu currículo quando recebeu uma mensagem de Otávio. A vaga no departamento de comunicação acabou de abrir. Eles estão procurando por alguém criativo e proativo. Você tem tempo para conversar hoje. Letícia sorriu. Criativa e proativa, tenho de sobra, murmurou para si mesma. Desde que saíra do apartamento de João, ela vinha tentando não cair no vazio que ficara para trás. Sim, ainda doía. Sim, ainda havia noites em que ela relia o bilhete que deixara para ele, imaginando se ele sequer o lera. Mas agora ela sabia que não podia parar ali. Ela vestiu sua melhor blusa azul clara, prendeu o cabelo com um elástico firme e colocou os fones de ouvido para animar o caminho. Desta vez, era por ela. No escritório de Otávio, uma startup de rápido crescimento, o ambiente era leve, moderno e completamente diferente da seriedade da Cardoso Corp. Havia quadros coloridos, plantas por toda parte e até uma prateleira cheia de livros sobre criatividade e inovação. Otávio a recebeu com um abraço caloroso. Você veio. Fico feliz. Eu precisava de uma mudança de ares e a energia aqui é diferente. Isso é porque trabalhamos com propósito. Queremos pessoas que pensem fora da caixa. E você, Letícia, nunca esteve dentro dela. Ela riu surpresa com o elogio. Isso é bom. É essencial. Eles conversaram por quase 1 hora. Otávio explicou os projetos em andamento, os desafios da área e, principalmente, como ela poderia contribuir com ideias novas, especialmente em comunicação e campanhas sociais. Estou te oferecendo um teste, uma chance real, sem fingimentos. Você aceita? Letícia estendeu a mão confiante. Eu aceito. Nas semanas seguintes, Letícia mergulhou no novo trabalho. Criou conteúdo, organizou campanhas, liderou reuniões. Sua energia era contagiante. Pela primeira vez, ela era verdadeiramente ouvida. Suas ideias eram levadas a sério. Um dia, após uma apresentação que foi elogiada por todos, ela estava caminhando pela calçada com um sorvete na mão quando parou em frente a uma vitrine. Dentro, uma TV mostrava a cobertura de um evento de caridade promovido pela Cardoso Corp. João apareceu ao lado de um grupo de executivos sério como sempre, mas vazio. Letícia ficou ali por um momento, depois deu uma mordida em seu sorvete e continuou andando. É isso. A vida continua. João, enquanto isso, não estava lidando bem com a ausência de Letícia. O apartamento parecia maior do que realmente era. O sofá parecia mais duro e o silêncio mais pesado. No trabalho, ele mantinha sua eficiência, mas algo havia mudado. Sofia foi a primeira a notar.
Precisa que eu reorganize sua agenda, Sr. Cardoso. Ela perguntou uma manhã. Já está organizada? Está. Então não há necessidade de mudar nada. Mas você está olhando para a mesma reunião há 15 minutos e foi ontem. João fechou o tablet. Estou apenas distraído. Desde quando você se distrai? Ele não respondeu. Naquela tarde ele passou pela mesa que costumava ser de Letícia. Estava vazia, sem post-its, sem caneca de café, sem risadas. Ele sentiu algo apertar em seu peito. Era como se uma parte de sua rotina tivesse sido arrancada sem aviso. Uma noite, Elsa ligou novamente. Parece que não há esperança para você. Você ligou só para me lembrar disso? Liguei porque a filha da minha amiga viu a Letícia em um evento de uma empresa de tecnologia e ficou maravilhada. Disse que ela estava radiante. E adivinha o que eu pensei? O quê? Que você é um tolo. Deixou uma mulher com luz própria escapar e agora ela está iluminando outro lugar. Parabéns. João segurou o telefone em silêncio. Você ligou só para me deixar desconfortável. Liguei para te lembrar que às vezes, para recuperar o que realmente importa, você tem que fazer o que nunca fez, baixar a guarda. Eu fiz o que achei certo. Então comece a fazer o que sente. Ela desligou sem se despedir. No final daquela semana, Letícia recebeu um convite inesperado, um projeto de campanha especial com participação em um painel público. Seria a primeira vez que ela falaria para uma audiência como representante oficial de uma equipe. Ela aceitou sem hesitar. No dia do evento, ela usava um blazer claro, calças pretas e um colar simples que combinava com o brilho silencioso em seus olhos. Otávio caminhava ao seu lado orgulhoso. Nervosa? Ele perguntou. Um pouco, mas também animada. Estou fazendo algo importante por mim mesma. E você está linda. Ela agradeceu com um sorriso gentil. Obrigada, Otávio. Do outro lado da sala, João Cardoso observava à distância. Sentado na última fila, ele havia chegado sem avisar. Ouvira falar do painel por um colega e algo o impulsionara a vir. Ele queria ver com seus próprios olhos. E lá estava ela radiante, confiante e independente. Enquanto ela falava sobre comunicação empática e o impacto de realmente ouvir as pessoas, João sentiu uma mistura de orgulho e arrependimento. Após o evento, ele manteve distância. Ficou até o final de sua fala e saiu antes que ela o visse. Mas naquela noite ele abriu a gaveta de sua mesa e releu cada bilhete e cada mensagem de Letícia como se estivesse procurando forças para dar o próximo passo. Na manhã seguinte, Letícia chegou ao seu novo escritório e encontrou um envelope sem remetente em sua mesa. Dentro, apenas uma nota escrita com a caligrafia que ela conhecia tão bem. Algumas pessoas só percebem o valor da luz depois de passar muito tempo no escuro. Obrigado por trazer luz para a minha vida. Estou aprendendo a acender meu próprio caminho agora. Mas se um dia você quiser compartilhar essa luz, estarei aqui. Ela leu depois, leu novamente sentada em sua cadeira. E então, pela primeira vez desde o fim do acordo, ela sorriu de coração. Era apenas o começo, mas ela sabia que estava de volta, e mais forte do que nunca. João recebeu a mensagem de Elsa um pouco depois das 8 horas da manhã. Não estou me sentindo bem. Pode vir. É sério. Sem hesitar, ele cancelou sua primeira reunião e dirigiu até a casa de sua avó. No caminho, tentou acalmar o nó no estômago que não parava de apertar. Elsa raramente dizia que algo era sério, e quando o fazia, quase nunca tinha a ver com sua saúde. Ao chegar, ele estacionou em frente à casa, o coração acelerado. Abriu a porta com a cópia da chave que ela lhe dera anos atrás. Vó, na sala, querido. João entrou na sala e encontrou Elsa sentada calmamente em sua poltrona, envolta em um cobertor florido, segurando uma xícara de chá fumegante. Você está bem. Estou viva, o que é alguma coisa na minha idade. Mas tenho me sentido estranha, uma sensação de algo, talvez um pressentimento. João franziu a testa. Você disse na sua mensagem que era sério. E é. Solidão é séria também. Mas não se preocupe, meu neto. Chá ajuda. João soltou um suspiro e revirou os olhos levemente. Vó. Antes que ele pudesse dizer mais, a campainha tocou. Ele se virou surpreso.
Você chamou alguém? Pode atender para mim, querido? Quando João abriu a porta, lá estava Letícia. Ela segurava uma sacola e parecia confusa e cautelosa. Letícia. Oi, João. Eu bem recebi uma mensagem da sua avó. Ela disse que precisava de mim. Pensei que fosse algo sério. João se virou lentamente para Elsa. Você mandou uma mensagem para nós dois. Elsa sorriu como se tivesse acabado de vencer uma partida de xadrez. Estou tão feliz que vocês dois vieram. Eu realmente precisava de ajuda. Com o que exatamente? Há um problema no meu quarto. Estranho demais para explicar. Mas vocês dois poderiam dar uma olhada. João hesitou. Letícia também. É urgente? Ela perguntou. Absolutamente. Não consigo dormir com a ideia de que algo possa estar à espreita. Letícia deu a João um olhar cético e ele deu de ombros. Vamos acabar logo com isso. O quarto de Elsa era um cômodo espaçoso e arrumado com um suave cheiro de lavanda. Nada parecia fora do lugar. Então, o que há de estranho aqui? João perguntou de braços cruzados. Ali no canto perto do guarda-roupa. Acho que ouvi um barulho na noite passada. Letícia caminhou em direção à parede, olhando ao redor. Nada aqui. Tudo parece bem vó, acrescentou João. Tem certeza olhem perto da cômoda também. Quando ambos se viraram para olhar o outro lado do quarto, ouviram um clique alto. A porta bateu. Vó, chamou João. Do lado de fora, a voz de Elsa veio claramente. Oh, querido. A fechadura emperrou. João correu para a porta e girou a maçaneta. Nada. Vó, você nos trancou aqui. Não. A fechadura anda meio temperamental. Deve ter travado de novo. Mas não se preocupem, o chaveiro virá amanhã de manhã. Durmam aí por hoje. O colchão é confortável. Elsa, disse Letícia atônita. Boa noite, crianças, disse a velha senhora alegre demais para alguém que havia pedido ajuda com urgência. João encostou a testa na porta por um segundo. Fomos enganados com estilo, acrescentou Letícia. O quarto estava quieto demais. Letícia sentou-se na beirada da cama e olhou ao redor. Bem, pelo menos temos travesseiros e uma só cama. Você pode dormir no chão, claro. Meu castigo por confiar na minha avó. Ou o meu por trazer biscoitos, pensando que era uma visita de recuperação. João pegou um travesseiro e um cobertor e deitou-se no tapete ao lado da cama. Este chão parece ter espinhos invisíveis. Imagine se você tivesse trazido seu colchão ortopédico. A esta altura estaria exigindo compensação emocional. Pode rir, mas minhas costas são um tesouro nacional. Letícia deitou-se na cama tentando relaxar. Você acha que ela planejou tudo isso? Sem dúvida. Por quê? Porque ela viu o que estávamos tentando esconder e se cansou de esperar que nós mesmos resolvêssemos. Então ela achou que nos trancar em um quarto resolveria tudo. Talvez ela soubesse que o que faltava era silêncio e proximidade. Letícia virou-se para a parede. Eu senti sua falta. João levantou a cabeça do travesseiro surpreso. Mesmo depois de tudo, mesmo assim. Silêncio. Eu também senti sua falta, todos os dias, mas eu estava com medo. Medo de sentir de perder o controle, de me machucar. Eu também estava com medo, mas ficar separado foi ainda pior. João ficou quieto por mais um momento. Letícia, Você não precisa dizer tudo agora. Apenas me diga se ainda quer tentar. Mais do que tudo. Letícia sorriu no escuro. Então vamos tentar, mas desta vez com menos fugas e mais conversas. E sem contratos. Definitivamente. No meio da noite, o quarto estava completamente silencioso. João se virava no chão murmurando baixinho. Letícia, o tapete venceu. Posso dividir a cama. Desde que você fique do seu lado, sem cruzar a fronteira do travesseiro? Prometo. Ele se levantou, deitou-se delicadamente na beirada da cama e puxou um canto do cobertor sobre si. Minutos depois, eles respiravam em sincronia. A distância entre eles foi respeitada até que não foi mais. Durante a noite, João se moveu ligeiramente em direção ao centro. Letícia, dormindo profundamente, também se moveu. Quando o sol começou a espreitar pela janela, eles estavam deitados lado a lado, ombro a ombro, como se nada tivesse acontecido entre eles. A luz suave da manhã encheu o quarto quando Elsa bateu na porta.
Bom dia. Vocês dois ainda estão vivos aí. João acordou primeiro. Letícia ainda dormia, seu rosto pacífico. Ainda vivos, vó? Ele respondeu suavemente. A fechadura parece estar funcionando melhor agora. Um milagre não é. Um milagre ou uma armação. Um pouco dos dois. Do lado de fora, Elsa sorriu. Sabe, às vezes o amor só precisa de um empurrãozinho. Ou de uma fechadura bem colocada. Letícia abriu lentamente os olhos e disse: Bom dia, amor. João olhou para ela, pegou sua mão e beijou as pontas de seus dedos. Bom dia. Letícia sorriu ainda meio adormecida. Do lado de fora da porta, Elsa sorriu novamente e disse: Nada como um bom plano. Agora posso tomar meu café em paz. 3 semanas se passaram desde a noite em que Elsa acidentalmente trancou João e Letícia no quarto. Desde então, tudo entre eles assumiu um ritmo mais leve e genuíno. Sem máscaras, sem contrato, apenas 2 corações aprendendo a se mover no mesmo ritmo, tropeçando de vez em quando, mas sempre rindo quando acontecia. João não era mais o homem que precisava controlar até a forma como os livros eram arrumados em uma prateleira, e Letícia não precisava mais provar a si mesma que era digna de amor. Os dois aprenderam com a experiência que os sentimentos mais genuínos nem sempre seguem a lógica, mas sempre fazem sentido. Naquela manhã de sábado, o sol brilhava sobre São Paulo e uma brisa leve brincava com as cortinas do apartamento de João, que agora era também de Letícia, ou como ela gostava de chamar, nossa zona neutra com tendência à bagunça. João estava na cozinha cortando frutas com uma precisão quase cirúrgica, quando Letícia entrou com o cabelo preso em um coque solto e vestindo uma de suas camisetas como de costume. Gosto de te ver com facas. Adiciona um charme perigoso à sua imagem, disse ela pegando um morango da tigela. E eu gosto de te ver com minhas camisetas, embora talvez nunca mais encontre metade delas. São lembranças agora itens sentimentais, valor emocional altíssimo. João riu depois, olhou para ela por um momento em silêncio. Você já percebeu que o apartamento parece maior quando você está aqui? Isso era para ser um elogio. Foi uma observação poética. Vou aceitar, mas só porque estou com fome. Após o café da manhã, João desapareceu por alguns minutos. Letícia achou estranho, mas não se preocupou. Ela estava terminando alguns e-mails para um projeto voluntário quando ele a chamou da varanda. Ela se aproximou com um pouco de desconfiança. O que é? Ao pisar na varanda, ela viu uma pequena mesa coberta com uma toalha branca. No centro, uma caixa azul com uma fita dourada. Ao redor, fotos dos dois no elevador no jantar com os investidores na casa de Elsa. Até da primeira vez que ela entrou na empresa, usando um crachá que não era dela. O que é isso? É uma conversa. E talvez um plano. João puxou a cadeira para ela, depois sentou-se ao seu lado. Quando você entrou no meu escritório pela primeira vez, pensei que fosse apenas um erro. E foi. Mas foi o erro mais maravilhoso que já me aconteceu. Você abalou minha rotina, me desafiou, me fez rir. E quando eu pensei que poderia manter tudo sob controle, você me mostrou que amar alguém significa abrir mão voluntariamente do controle. Os olhos de Letícia já estavam cheios de lágrimas. Eu nunca imaginei que entrar no prédio errado me levaria ao lugar certo. Eu só queria um emprego, mas encontrei alguém que viu mais em mim do que um currículo amassado. João pegou a caixinha e se ajoelhou. Letícia Almeida, você quer ser minha esposa, minha parceira, minha dose diária de caos e a razão pela qual eu vou rir para sempre. Ela cobriu a boca com a mão. Esse foi o pedido mais lindo, mais inesperado e mais você que eu poderia imaginar. Então é claro que eu aceito seu homem maravilhosamente rabugento. João deslizou o anel em seu dedo e a puxou para um abraço apertado. Então ele a beijou como se todos os beijos do mundo tivessem sido guardados para aquele momento. Eu te amo, ele sussurrou. Eu também te amo. E agora oficialmente você está preso a mim, sem exceções. O casamento foi marcado para 2 meses depois. Letícia queria algo pequeno, íntimo, mas cheio de significado. João só tinha um pedido, que fosse ao ar livre e que Elsa estivesse sentada na primeira fila. E ela estava usando um chapéu rosa, óculos escuros e se abanando como a realeza.
Não me lembro da última vez que fui a um casamento tão adorável. Ela sussurrou para Sofia, que sorria ao seu lado. Talvez seja porque este parece mais real do que qualquer outro. Ou porque eu planejei tudo desde o início, respondeu Elsa, com os olhos brilhando. A cerimônia aconteceu em um jardim de uma propriedade, nos arredores da cidade, cercada por flores brancas, luzes penduradas em árvores e sorrisos por toda parte. Letícia caminhou pelo corredor de braços dados com sua mãe, usando um vestido fluido com detalhes delicados nos ombros. João esperava no altar, seus olhos fixos nos dela, como se nada mais existisse. Quando ela se aproximou, ele pegou sua mão e disse: "Você está exatamente como eu imaginei desde o dia em que me disse que poderia dançar de vestido longo." Ela riu, segurando as lágrimas. "E você parece quase amigável. Estou um pouco desconfiada." Durante seus votos, Letícia respirou fundo e começou. "Eu nunca fui do tipo que faz planos perfeitos. Minha vida sempre foi cheia de surpresas, improvisos e passos em falso. Mas de todos os erros que cometi, o melhor foi entrar no prédio errado, porque foi lá que eu te encontrei. E agora, mais do que te amar, admiro quem você é. Quero ser a pessoa que te lembra todos os dias que você pode sorrir mais, reclamar menos e viver com leveza." João sorriu, seus olhos brilhando. "E eu? Eu nunca fui de demonstrar emoções. Passei minha vida tentando manter o controle, mas você me ensinou que o amor é o completo oposto. É livre, leve e bagunçado. É rir no meio de uma discussão. É chocolate escondido em uma gaveta. É música alta pela manhã. É você. E eu quero passar todos os dias aprendendo a ser o homem que você já acredita que eu posso ser." Os convidados se levantaram e aplaudiram. Elsa enxugou as lágrimas com um guardanapo de linho. Após o sim e o beijo oficial, Letícia sussurrou no ouvido de João: "Agora é oficial. Você é meu para sempre. E você é meu tipo favorito de caos." A recepção foi repleta de momentos inesquecíveis. Letícia dançou com João uma música lenta, tropeçando 2 vezes, o que só tornou tudo mais bonito. Sofia fez um discurso emocionante sobre segundas chances. Otávio apareceu de surpresa, trazendo um presente simbólico, um pequeno caderno com as palavras: "Grandes histórias começam com pequenos desvios." Ao cair da noite e as luzes da festa ficarem mais brilhantes, Letícia e João caminharam para o jardim, apenas os dois, por alguns minutos de silêncio. Sentaram-se em um banco, observando os convidados à distância. "Você está feliz?" ele perguntou. "Mais do que eu jamais pensei que estaria. E você? Você me faz feliz." Simples assim. Eles se beijaram sob as luzes do jardim, com o mundo celebrando ao seu redor. Mas em seus corações havia silêncio, paz e a certeza de que estavam exatamente onde deveriam estar. O que você achou da história de Letícia e João? Deixe-nos saber nos comentários. De 0 a 10, que nota você daria para esta história?